Preparado para mais uma questão? Agora nós vamos resolver a terceira questão, que é essa bonitinha bem aqui, que está lá na nossa apostila que você já sabe de cálculos químicos, tá bom? A mesma está disponibilizada no nosso blog, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você que está assistindo a nossa resolução pela primeira vez, tá bom? Então, vamos lá ler aqui com calma essa terceira, porque ela apresenta um pequenino diferencial relacionado com a primeira e a segunda que já respondemos, tá certo? Então, para adoçar o seu cafezinho, uma pessoa utilizou, olha aqui, 7 gramas de açúcar comum, que é a sacarose. Ele dá para você aqui a fórmula molecular da sacarose e ele continua. A quantidade de matérias de mol de sacarose que foi utilizada para adoçar o cafezinho é aproximadamente, aí ele dá como dados aqui as massas atômicas do carbono, que é 12, do hidrogênio, que é 1, e do oxigênio, que é 16. Da onde surgiu esses dados, professora? Lá da tabela periódica, tá? A massa atômica de cada átomo a gente sempre encontra de maneira respectiva lá na nossa tabela periódica, tudo bem? Então, olha, ele dá para você uma certa quantidade de massa do açúcar comum para adoçar o cafezinho, que é a sacarose. Ele dá a fórmula molecular para você da sacarose e ele pergunta qual é a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols deste açúcar, dessa sacarose que eu vou utilizar para adoçar esse cafezinho. Vamos lá ver então como é que fica? Eu te dou uma dica do seguinte: tira os dados que a questão está te dando logo no início da sua resolução. Por exemplo, ele diz que para adoçar o cafezinho, a pessoa vai utilizar 7 gramas de sacarose. Onde ele diz para você a massa, desculpa, a fórmula molecular dessa sacarose, que é carbono 12, hidrogênio 22 e oxigênio 11, tudo bem? Na sequência, ele pergunta para você qual é a quantidade de matéria, ou seja, qual é o número de mols relacionado com esta massa para adoçar o cafezinho. Bom, você já sabe que para mim começar um cálculo relacionando o número de mols e massa, eu tenho que primeiro achar quem? A massa molecular dessa pessoazinha aqui que é a sacarose. O que é que a gente faz? Desmembra os átomos que formam esta molécula, pego a quantidade de cada um, No carbono eu tenho 12, do hidrogênio eu tenho 22 e do oxigênio eu tenho 11. Depois, o que é que eu vou fazer com esses números? Vou multiplicar pelas massas desses átomos que ele deu lá no dado da questão. Então, o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16, tá bom? Fazendo essa multiplicação, nós vamos ver que 12 com 12 é 144. 22 vezes 1 vai dar 22 e 11 vezes 16 vai dar 176, tá? Faz essas multiplicações com muito cuidado aí na hora que você estiver estudando. Eu não vou fazer aqui porque vai alongar muito o vídeo e aí se torna cansativo, beleza? Então, ó, 144, 22 e 176, 176. O que é que eu vou fazer agora com esses resultados que eu encontrei nessas multiplicações? Eu vou somar todo mundo. Somando tudo isso, eu vou encontrar um valor de 342 gramas. E aí você já sabe também que essa massa que eu achei através do cálculo da massa molecular, ela sempre vai estar relacionado para um mol. E eu já construí para você aqui a nossa primeira linha da regra de 3. Qual vai ser a segunda linha, professora, da minha regra de 3? Simples. Massa embaixo de massa, mol embaixo de mol. Qual é a massa que ele está te dando aqui? 7 gramas. Perfeito. E qual é o número de mols que eu tenho relacionado a esses 7 gramas? Não sei. Vou achar, então eu vou chamar de X. Montei a regra de 3, o que é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar, não é isso? Os lados opostos e vai ficar assim, ó. 342 vezes o x dá quanto? 342x, que é igual, aí eu passo lá para o segundo membro, ó. 7 vezes 1 dá quanto?
dá 7. Esse 342 que nós temos bem aqui, ele vai passar para cá como? Perfeito, dividindo, né? Porque ele tá o quê? Multiplicando. Então, a gente joga ele para o outro termo na operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar 7 dividido por 342. Quando a gente for fazer essa continha lá, e eu te indico a não usar a calculadora, porque no Enem não é permitido, né? Tenta aí fazer entre os erros e acertos, ela vai dar aproximadamente. Lembra lá do comando da sua questão? Ele diz aqui, ó, tá bom? Ele quer um resultado aproximado. Então, você vai descobrir através da sua continha aí que vai dar um resultado aproximadamente igual a 0,02. Show de bola, né? Isso, super fácil. Agora, preste atenção uma coisa. Eu tenho que dar a unidade. Isso aqui é referente ao X, que está embaixo de quem? De mols. Então, é 0,02 mols, certo? Vamos lá ver qual a alternativa correta. Olha aí. As nossas alternativas, elas estão em notação científica. Talvez, por intuição ou indução mesmo, você iria marcar a letra B, porque é a única que tem o número 2, né, na frente. Mas a gente pode transformar, galerinha, esse número decimal para notação científica. Como é que eu vou fazer isso? Olha lá, 0,02 é o número decimal. Quando eu vou fazer uma transformação para notação científica, eu tenho que lembrar que existe um número que tem um valor significativo. No caso, quem tem valor significativo, quem é? É o 2, tudo bem? Então, vai ficar 2. Vezes, né, notação científica, então eu vou multiplicar pela minha base 10. Agora falta quem aqui? O expoente, né? Quantas casas eu tenho após a vírgula? 2, olha. 1, 2. Então, meu expoente vai ser 2. A vírgula, ela tá andando para onde, bebê? Aqui, ó, para a direita. Se a vírgula anda para a direita, o meu expoente fica o quê? Negativo, né? E aí a sua resposta pode ser nesses dois modelos, tá bom? Ela pode ser 0,02 mols ou, que é a mesma coisa, 2 vezes 10 elevado a menos 2 mols. Qual é que eu vou utilizar, professora, na hora da resolução do meu cálculo lá na prova do Enem? Simples, você vai ter que observar, né? Qual é a alternativa, como é que ela está organizada, como é que ela foi estruturada, escrita, tudo bem? E aqui, no caso, a gente vê que é quem? 2,0 vezes 10 elevado a menos 2. Ah, professora, mas está diferente, ó. O seu não tem a vírgulazinha aqui atrás, né? Gente, presta bem atenção numa coisa. Eu vou escrever bem aqui, olha. Quando eu falo para você que eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 2, é a mesma coisa que 2,0 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque o zero, depois da vírgula, ele não tem o valor o quê? Significativo. Tranquilo? Tenta aí resolver a quarta questão, tá bom? E a gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau.